E aí, quem tá falando que é o Facínora, e hoje eu vou falar aqui um pouco para você sobre a história do Celton, que é o super-herói legitimamente belo-horizontino, ele é protagonista HQ 200% independente, criada, escrita, editada, publicada, ilustrada, colorida, estocada, divulgada e vendida pelo Lacarmério Alfeu de Araújo. Esse aqui é o 6º episódio do Memorabilia, que é uma série de vídeos do nosso canal onde eu gravo e mostro os itens físicos interessantes mais ou menos relacionados à Game Room. O Celton é um simples mecânico que, apesar da sua força física e velocidades formidáveis, ou seja, ele tem poderes sobre-humanos, ele evita confusões e procura resolver os diversos problemas em vários cenários típicos da capital mineira ou que envolvem parte do folclore da cidade que ele se depara. O Lacarmério, que é o criador, ele acabou ficando conhecido também pelo nome do Celton, que é o seu personagem mais famoso. Ele tem uma história bastante interessante e eu resolvi gravar e mostrar aqui essas revistas, as que eu tenho aqui, porque pode ser uma inspiração aí para quem gosta de criar não apenas as próprias HQs e tudo, mas também jogos ou outras coisas, porque realmente é um caso extraordinário. Você vai ver porque aí no decorrer aí do vídeo, se eu conseguir explicar bem. Mas então, voltando aí, o criador, né, o Lacarmério, ele é de Inhapim, é uma cidade da região leste de Minas, deve ser um município. Ele disse que já tinha paixão pelos quadrinhos desde os 6 anos de idade, e quando ele estava morando em Itabirinha de Mantena, eu até conheço, já fui lá tem muito tempo, era uma roça vivinha, muito agradável, não sei como anda agora. Mas a família decidiu mudar para a capital. Começou a trabalhar desde cedo, e não tem nada de mal nisso, com profissões tipo vendedor de rua, engraxate, coisa mais urbana na rua, com contato com o pessoal direto na rua. E isso acabou virando uma experiência determinante, porque quem é dessa cidade ou mora nela há algum tempo já deve ter visto um sujeito, muitas vezes com um terno amarelo, parado não, na verdade ele fica na correria. Os carros é que ficam parados ou no engarrafamento ou no sinal vermelho, segurando uma placa onde geralmente pode ter alguma variação também, escrito algo como vendo revistas em quadrinho que eu mesmo fiz. Esse aí é o Lacarmério, e as revistas Celton e as outras obras, os outros trabalhos dele são vendidos dessa forma. Ele tentou vender nas bancas, inclusive ele apresentou para as editoras na época, mas nenhuma quis arriscar. Aí ele resolveu apostar na produção independente, e como você viu lá no início, ele é muito independente. E tentou vender nas bancas, mas não deu certo. Nesses idas e vindas, ele teve que parar, por algum motivo ou outro e tal. Ele teve que ir para os Estados Unidos porque estava precisando de dinheiro. Então ele deu uma pausa e tal, ficou 6 meses lá, conseguiu ganhar o dinheiro, ele trabalhou de vários tipos, exerceu várias profissões lá, desde ajudante de garçom, como desenhista e tudo, mas aí ele disse que ele ganhou mais dinheiro tocando violão, tocando música dos Beatles lá, tipo no metrô e tal, acho que em Nova York que ele estava. Eu vou deixar nas nossas episódios a playlist que eu montei com várias entrevistas e matérias sobre ele. Tem umas muito boas, em especial uma da PUC, que mas é bem completa, bem sucinta, não fica enrolando nem nada, dá pra você ter uma, assim, achei muito boa qualidade a entrevista, vou deixar tudo lá, você vai poder ver. E ele deu uma parada em 92, depois que ele voltou dos Estados Unidos, e ele não aguentou, em 1998 voltou. Aí ele já estava com a ideia do que seria o Celton agora, que ela mudou tudo, né? Ele reformulou. Você vai ver, daqui a pouco eu vou falar sobre a origem do Celton, dos poderes dele. Ele mudou o foco da revista, o tema ficou mais no Brasil, principalmente em Belo Horizonte, né? E o protagonista, o Celton, ele ganhou um novo e um estilo mais original, mais próprio. Ele fugiu do esquema da Marvel e da DC, que inclusive nada contra, o Lacarmério mesmo fala, ele era fã dessas revistas, ele fala lá
as HQs que ele acompanhava, ele lia tudo. Mas aí ficou uma coisa mais própria, uma coisa mais... inclusive Belo Horizontina. Apesar que do fato do Celton ser morador da cidade, não impediu de vender em outras... Tipo no Rio, em São Paulo. Ele fala também que ele aproveita lá os engarrafamentos nas cidades. Às vezes até na estrada ele para em alguma cidadezinha e tenta vender lá. O cara é correria pra caramba. E esse foi o formato que permanece até hoje. Não só do Celton, da revista, como do esquema do Lacarmério. Outro dia encontrei com ele no sinal de trânsito, ele tava lá. Eu troquei ideia com ele. Gente boa pra caramba e tal. Mas parece que atualmente ele tá só lançando reedição das revistas clássicas. E infelizmente a que ele tava vendendo lá eu já tinha e eu não comprei. Até achei ela aqui. Quando ele relançar alguma que eu não tenho, vou ver se eu consigo achar ele. O problema é que só vende na rua, né? Mas vamos ver aqui a origem do super-herói Celton. Como eu falei um pouco acima, como acontece frequentemente com super-heróis, a origem do Celton já foi retroativamente alterada. Não creio que ele deva ter feito lá, né, tipo crise, né, nos infinitos Celtons para poder fazer um reboot da franquia, mas acho que não precisou. E o Celton já foi cientista e até já se chamou Homem Felino. Mas hoje ele é um cara assim, basicamente comum, só que ele tem superpoderes que surgiram quando ele estava sendo atacado por uma doença incurável. Celton estava irremediavelmente condenado à morte quando, como única esperança, foi exposto aos raios de um brilhante meteoro que acabara de cair do espaço. Isso não o curou como era esperado pelo cientista que conduziu os experimentos, mas piorou seu estado de saúde, acelerando os malefícios da doença. Nos seus últimos instantes de vida, nos espasmos da morte, Celton foi picado por jararacas, cujo veneno reagiu quimicamente com a doença incurável e os efeitos da exposição dos raios do meteoro desconhecido. Cada uma dessas coisas, separadamente, era mortal, mas a combinação de todas curou Celton totalmente e ainda lhe garantiu força e agilidade extraordinárias. Como ser humano, Celton é, no mais simples que se possa definir, bondoso e pacato. Trabalha de mecânico na companhia de seus melhores amigos, Paulo e Beto. Sua namorada é a Cida, de temperamento carismático e explosivo. A revista Celton número 10, A Sogra Maldita, é certamente uma das revistas mais famosas do Lacarmério. Talvez a mais. Ela foi um sucesso de venda. O primeiro dia disse que ele voltou com R$1.000 no bolso e até a esposa dele teve que reconhecer que ele havia acertado. Era uma história que ele já queria lançar há muito tempo, mas estava encostada na gaveta. E como rendeu bastante, ele resolveu também depois lançar uma que chamava O Combate da Sogra com Capeta, que ultrapassou os 45 mil exemplares vendidos. Foi um sucesso total de vendas. Agora, eu não lembro direito esses números se estão corretos. Você tem que olhar aí nas entrevistas, porque ele dá passa os números mais atualizados. Então dá uma conferida lá. Mas como eu sou muito bom de número mesmo, fica assim, por assim mesmo. E ele tinha também lançado uma para agradar as sogras lá que ficavam xingando ele no trânsito, mas ele disse que essa aí não virou muito não deu muito retorno não. Agora, a minha experiência inicial com o trabalho do Lacarmério foi por mera curiosidade e eu não reconheci a qualidade logo de cara. Não vou mentir pra você falando aí, não, quando eu vi, já vi o cara genial e tudo. Era fim dos anos 90, ele devia ter acabado de voltar com a revista, né? Que ele voltou em 98. Os anos 90, nessa época as coisas eram muito extravagantes, tendia muito a rebeldia, quando não sombria. E você via aí na produção de quadrinhos, né? Você pega aí pra você ver na Marvel, na DC, na Image. Quem não lembra, o Spawn estourou mesmo na década de 90. O cara foi pro inferno, depois voltou como soldado do inferno. Então é um contraste muito grande aí com o Celton, que é um personagem mais pacífico, né? Que antes de partir pra porrada ele tenta resolver usando bom senso e tal. E até o foco das histórias nem sempre é nele. Às vezes ele é um mero espectador. Ele meio que divide a ação no enredo entre todos os personagens.
Então, assim, eu não tava muito acostumado com esse tipo de coisa, eu fiquei achando, falei assim, velho, isso é meio coisa de excentricidade de algum sujeito peculiar. Não percebi logo de cara, não. Mas aí depois você vai vendo o enredo leve, o estilo ingênuo, né, o modesto, né, também. As histórias, elas não são inapropriadas, qualquer idade pode ler, não tem nada indecente, não tem nada que pode, né, impressionar as pessoas mais impressionáveis. É uma coisa assim, bem quase ingênua mesmo, bem leve. Então, com o tempo, eu acabei apreciando, porque além de ser um traço assim, despretensioso, e as histórias envolverem lendas, pontos, elementos típicos da cidade que são muito mal explorados pela própria cidade, pelas próprias pessoas que moram aqui, depois você começa a ver assim, pô, é legal isso aqui. Eu lembro que teve uma que eu tive, eu tenho, que era... Como é que era mesmo? Era aquela estátua lá, acho que da praça da estação, sei lá, que ele lutava contra o Celton, e o Celton, como era todo feito de mármore, né, tudo de pedra lá, ele não custou a poder descobrir um jeito lá de impedir, né, a estátua de fazer bagunça na cidade. Então era coisa assim. Tem a loira do Bonfim também, que é do cemitério do Bonfim. Quem já foi lá nesse cemitério vê que lá é muito bacana, tem as tumbas lá, os mausoléus lá, muito assim, é coisa muito interessante. Ele explora isso bem e acaba que isso deixou o Celton, a historinha do Celton, bem interessante, assim, especialmente para quem mora aqui. Embora, como eu falei, ele vendeu também vendeu em outras cidades, né? Agora é interessante também falar como que o Celton, aí falando como revista, não como herói mais, acabou ramificando em várias outras atividades mais ou menos lucrativas para o La Carmelho. Das 4 que eu tenho aqui, assim que eu consegui achar para poder gravar esse vídeo, 2 são do Celton em si. Uma é de Natal, que ela conta a história do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a outra é do Tambaciri, que é um herói brasileiro da era colonial. Parece até um pouco de longe o Conan, se você olhar assim, o estilo da capa. E além disso, ele também teve um CD, um álbum musical aí, onde ele fez tudo. Eu lembro que eu estava conversando com o Anderson Assis, vou deixar o site dele aí no link, aí nos nossos episódios, também no vídeo aí agora, para você acessar. Ele tem um blog aí de programação atualmente, mas ele mexe com artes também. Eu peguei lá uma revista na época, ele estava falando assim, estou vendendo um CD que eu mesmo fiz. Aí estava escrito assim, produção La Carmelho, design La Carmelho, gravação La Carmelho, composição La Carmelho, interpretação La Carmelho. O cara fazia tudo. E a venda é ele também, né? E além disso tudo, a fama, porque o cara, querendo ou não, ficou famoso, né? Pô, você vê um cara com terno amarelo, com a placa lá, correndo pra cima e pra baixo nos engarrafamentos, vendendo revista que ele mesmo fez, da sogra contra o capeta. Não tem como você não lembrar disso. Isso acabou abrindo portas pra ele, pra outros trabalhos, tipo, relacionados à ilustração, né? Fazer desenho pra alguma gráfica, essas coisas. E teve também anunciante, né? Que tem propaganda na revista e tal. Deve ter ajudado ele com algum cascalho, com toda certeza. Eu não sei quanto que ele mexe ainda mais com essas outras atividades. Se ele está focando só no Celton, só na venda da revista, ou se ele está fazendo ainda ilustração para os outros, não sei. Mas ele diz, em entrevistas mais ou menos recentes, ele diz que vive bem, está vivendo bem, só da revista, só do Celton. Porque quando ele fala Celton é tudo isso que eu citei. Mas não fica claro o quanto desses elementos ele continua mexendo. E assim, aos trancos e barrancos ele vive bem. Parece que ele tem até um apartamento confortável e comprado, né, próprio. Eu não sei, que a internet deve estar ajudando ele a vender mais atualmente. É difícil também porque ele tem, que eu sei mesmo que é uma coisa ativa que ele usa, é o Facebook. A fanpage tem atualização mais ou menos recente também, mas parece que o foco fica mais no perfil dele, né? Mas eu acho que deve ajudar ele a vender de toda forma.
Só não sei se ele vende online. Se não vende, deveria experimentar, porque é aquela coisa, ele tá, você vendo ele tá forte ainda, tá com vigor, mas o cara vai ficando mais velho, uma hora ele não vai aguentar mais vender o quadrinho na rua, né? Você começava a ver isso aí, sem contar que vai ganhar uma renda aí extra. Quem não conhece acha assim, cara doido aí e tal. Só que ele já tem o nome dele, o cara é famoso pra caramba, ele já foi no Jô Soares, tem entrevista dele no Fantástico, tem no Globo Repórter, tem MGTV. Então ele é um patrimônio cultural e histórico de Belo Horizonte. Se não for, eu já declaro ele como sendo. Ele já tem o nome dele. Ele não precisa mais de ficar, às vezes, correndo tanto atrás para divulgar. Mais difícil ele já conseguiu. Agora eu acho que, assim, meu palpite, eu acho que ele deveria buscar vender na internet. Até pra ficar mais fácil, né? Tipo assim, eu mesmo tô a fim de comprar mais revista dele. E eu já não gosto de dirigir. Eu vou caçar engarrafamento, ainda por cima engarrafamento pra procurar o cara. Eu não vou, né? Mais fácil comprar na internet mesmo. Bom, então esse é o resumo que eu tentei fazer aí da história do La Carmela e da sua revista, o Celton, sua revista principal. A revista em si tem um charme próprio e a sua trajetória ela se confunde com parte da biografia do próprio La Carmela. E esses dois elementos, eles formam um conjunto extraordinário. E é engraçado como 3 coisas que eu citei aqui no conjunto são interessantes, né? O enredo, que ele fala que ele divide a ação entre os conjuntos de personagens e elementos. O Celton, que abriu um conjunto de atividades para ele. E o interessante do Celton, igual eu falei, não é que a revista não tenha seu próprio charme, mas ela fica mais interessante quando você fica sabendo da trajetória dela, da criação dela e do próprio La Carmela, né, que confunde, vira... A gente chama ele de Celton, então é uma coisa fica meio assim, né, inseparável da outra. E a ideia de um sujeito que conseguiu fazer seu nome com um trabalho totalmente fora do mainstream, sem se ater a modismos nem ideologias, né? Na época dos anos 90, tinha muita história sombria, muita história extravagante. Foi mais ou menos do início para o meio dos anos 90 mesmo que teve a morte do Super-Homem. Né? Ou seja, a morte do Super-Homem, a morte do Super-Homem. Isso foi um marco, né? Tipo assim, quem que imaginava que o Super-Homem ia morrer? Então, quando você vê lá a história do Celton, faz um contraste muito. As historinhas do Celton, né? Falando as HQs do Celton, um contraste muito grande com isso. Porque eram histórias mais, sim, puras mesmo. Então, mas ele nunca quis. Ele inclusive foi o contrário, né? Quando ele voltou a reeditar e a revender de novo, né? A republicar e tudo mais, ele fez um estilo próprio dele mesmo. Deixou menos DC, menos Marvel, menos tudo. E ideologia também eu achei interessante porque ele faz uma crítica social, mas não é no sentido pejorativo dessa palavra. E ele teve um problema aí, que um gambé folgado aí foi tirar onda com ele e tal, prendeu, chamou camburão, deu uma confusão. Totalmente injusto, ele conta a história numa entrevista aí. Mas, apesar disso, ele não fica com esses papos aí falando que polícia é racista, essas coisas, nem nada não. Então ele é um cara, ele mesmo, autêntico. Então, isso pra mim, eu acho uma inspiração para vários artistas independentes de todas as áreas, inclusive dos videogames, que é o nosso assunto principal aqui da Gaming Room, né? Só que ele é independente, não é aqueles caras que, né, às vezes pegam dinheiro do pai ou pegam financiamento coletivo, fazem um estúdio aí e tal e lançam um jogo. E é independente. E realmente é independente. Não tô falando que não é. E nem tô tirando o mérito desses caras, não. Só que o La Carmela tá acima disso, velho. O cara, igual eu falei, 200% independente. O cara faz tudo. É um exército de um homem só. Então, aquela inspiração para aquela pessoa que não tem a menor condição. Pô, qual o verdadeiro fã de videogame nunca quis fazer seu próprio jogo? Às vezes a pessoa desiste porque eu não tenho habilidade, ou porque não tem tempo, ou porque começou a mexer com outras coisas e tal.
Mas eu tenho certeza que pelo menos 99% quis fazer. E o Lacarmélio, ele queria fazer, ele sempre gostou de HQ, sempre gostou de revista em quadrinho e quis fazer. Não foi a falta de dinheiro, nem a falta de apoio e nem a nada, velho. Nem o fato da revista dele poder ser considerada cafona por alguns. Inclusive, essa foi a minha impressão inicial mesmo, igual eu já falei, não vou negar. Que o cara pensa, pô, ninguém quer me ajudar. Nenhuma editora quer investir em mim. O que eu vou fazer? Eu quero lançar minha revista, velho. Deu um jeito e conseguiu. Isso pra mim ainda é muito bacana, então tinha que falar sobre isso mesmo. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que tem vontade de fazer esse tipo de coisa e não consegue porque fica criando um monte de obstáculo, né? Então é isso aí, é uma inspiração bacana. Agora, é claro, ele deu uma sorte, assim, uma combinação, novamente falando em conjunto, foi uma combinação de elementos aí que deram certo. Perseverança e tudo mais, mas ele deu essa sorte de unir, né, a qualidade da revista, a temática que apela muito aos Belo Horizontinos, que gostam dessas coisas mais do dia a dia, da cidade e tal, com o fato do cara estar vendendo na rua. Isso foi um marketing fantástico. Agora, ele não fez isso de propósito, foi o que restou para ele. Acredito que às vezes a pessoa tentando fazer isso para poder ganhar dinheiro, igual ele fez, não vai estar dando certo, vai ficar aquela coisa meio fake. No caso, ele não, o cara é legítimo. Então é isso aí. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Se você tem alguma experiência aí com as revistas do Celton, deixa aí. Se você conhece o Lacarmélio também, já trocou ideia com ele, fala aí nos comentários. Se você tiver alguma coisa para complementar o vídeo ou a publicação, eu edito lá, se tiver, ou se conferir, né, se alguma coisa certa, eu edito a publicação e coloco lá com créditos e tal. Não deixe também de se inscrever aí no canal. Eu vou trazer mais revistas aí, mais coisas antigas que eu tenho aqui. E não deixe de ficar com um abraço do Facínora e aguardar até a próxima.